Boa tarde. A noite de ontem e a manhã de hoje foram marcadas por acidentes de trânsito na Grande Vitória. Uma pessoa morreu. O respeito pela faixa de pedestre foi tema de uma ação na principal avenida que corta a região da Grande São Pedro, em Vitória. Aceito por boa parte da sociedade e promovido pela publicidade. Mas o consumo de álcool é uma preocupação entre os especialistas. Vamos falar sobre esse assunto. E ainda, sem condições de pagar aluguel, universitário mora em uma praça no centro de São Mateus. Quinta-feira, 26 de setembro de 2013. O Hora News Espírito Santo está no ar. Homem morre em acidente grave na noite de ontem. A moto que ele pilotava bateu em um carro. A nossa equipe de reportagem esteve no local. Essas são as marcas da colisão entre a moto e o carro de passeio na rodovia do Contorno, próxima à entrada de Nova Rosa da Penha, em Cariacica. Segundo o motorista do carro, ele seguia no sentido Cariacica quando a moto veio na contramão e com o farol desligado. Como foi surpreendido, o motorista acabou batendo na moto nesse ponto. E com o impacto, o motociclista acabou sendo arremessado para o outro lado da pista. De acordo com o depoimento do motorista, ele ainda foi atropelado por um caminhão. Após a batida, a moto foi arrastada pelo muro até que o carro virasse na pista. Apesar do susto, o motorista não se feriu. E em Vitória, a manhã de hoje também foi marcada por acidentes de trânsito. Mais informações com a repórter Francine Leite. No centro de Vitória, um motociclista ficou ferido. A moto de Wallace Gomes Ramos, de 33 anos, ficou quebrada na lateral. O carona do caminhão conta que a mochila do motociclista ficou agarrada no tanque de combustível, o que fez ele ser arrastado pelo caminhão por alguns metros. O motoqueiro estava no corredor, foi desviar do carro e esbarrou no caminhão. Aí, com a própria moto, ele foi arrastado. Graças a Deus, não aconteceu nada grave. O que eu vi ali, ele só arranhou. Não sei se quebrou o braço, mas isso faz parte, porque ele estava andando no corredor, ele estava errado. O motociclista foi socorrido pelo SAMU com um ferimento profundo no braço e foi levado para um hospital particular de Vitória. Na Leitão da Silva, um carro bateu violentamente em uma árvore. A frente do carro ficou destruída. O impacto foi tão forte que os 2 airbags inflaram. Testemunhas contaram que viram aquele carro preto fechar o carro vermelho na pista. Foi aí que a motorista Brígida Raimundo, de 23 anos, teria perdido o controle do veículo. A motorista bateu na mureta do canteiro central, onde a calota do pneu ficou agarrada. Atravessou a pista e bateu em cheio na árvore. A motorista do carro preto disse que nem trocou de pista. Estava vindo na pista do lado de lá, simplesmente eu senti uma batida no meu carro, logo em seguida vi o carro vermelho passando na minha frente, bateu na mureta do lado de lá e veio parar aqui na árvore. Eu não tenho nem noção de dizer o que na verdade aconteceu. Ela só falou, eu perdi o controle. Alguma coisa assim que ela falou. Foi alguém que contou para mim, eu também não ouvi, tá? A vítima foi socorrida pelo SAMU e passava bem. Como você viu na matéria, felizmente ninguém se feriu com gravidade. E apesar dos acidentes, o trânsito não chegou a ficar interrompido nas avenidas Leitão da Silva e Beira-Mar. Você sabe como participar do Hora News Espírito Santo? É só mandar pra gente vídeos, fotos e sugestões de reportagens. A sua contribuição é muito importante. Basta enviar seu e-mail para pauta@recordnewses.com.br. Curtir nossa página nas redes sociais, facebook.com/recordnewses, pelo Twitter, twitter.com/recordnewses e ainda participar das enquetes no portal simnoticias.com.br. Você também pode ligar para a nossa redação pelos telefones 34 34 57 23 ou 34 34 57 24. Nós vamos para um rápido intervalo. Na volta, você vai conhecer uma história de solidariedade que vem lá do norte do estado. É um instante só.
Impasse entre Conselho Regional de Medicina e Ministério da Saúde atrapalha funcionamento do programa Mais Médicos no estado. Eles chegaram há um mês e em alguns municípios ainda não começaram a trabalhar com atendimento à população. Quem conta essa história pra gente é a repórter Fernanda Batista. Vamos acompanhar. Depois de 15 anos, Dr. Sandro voltou para casa, para o Brasil. Veio para reforçar o time dos médicos do SUS. Mas até agora não atendeu sequer um paciente na unidade de saúde de Cidade Continental, na Serra. Eu vejo que é um problema porque já estamos preparados para trabalhar e queremos trabalhar. Então, acho que a gente tem que esperar agora. Sandro se formou na Bolívia e na Espanha se especializou em saúde da família. Depois de um processo seletivo, atuou no país por 4 anos. Uma realidade bem diferente da brasileira. Na Espanha, todo espanhol tem sua carteira de saúde, o médico, o nome do seu médico, o nome do seu enfermeiro. Aqui no Brasil, a estratégia do governo é chegar em cada pessoa, que tem o nome do seu médico, que tem o nome do seu enfermeiro. Isso vai demorar um pouco, mas eu acho que a ideia, a estratégia do governo que estão fazendo é abranger toda a população brasileira. No total, 65 profissionais foram selecionados pelo programa Mais Médicos para trabalhar nos 7 municípios da Grande Vitória. Além do Dr. Sandro, outros 2 profissionais, um espanhol e um cubano, já estão aqui desde o dia 23 de agosto. Mas por enquanto eles estão trabalhando em cargos administrativos porque ainda não possuem registro no Conselho Regional de Medicina. Pela própria medida provisória, coloca que eles têm que trazer a documentação autêntica, vamos assim dizer, o original e cópia autenticada dos diplomas, do consulado, está dentro da medida provisória. E aqui, para o Espírito Santo, nada disso ainda chegou para a gente. Agora, qual que é o posicionamento do CRM diante dessa determinação aí do Conselho Federal que se deu registro a esses médicos? Dentro disso que eu falei, tem que estar com a documentação toda ela correta para que possa fazer essa inscrição provisória, que não é aquilo que a gente quer, não? Mas existe o Conselho Federal colocando isso como uma prerrogativa do Conselho de exigir que os conselhos regionais façam, mas dentro dessas normas que nós adotamos, que é pelo menos o que é mais correto, vamos assim dizer, para o momento em que tem esse programa do Mais Médico com essa medida provisória. E veja só essa história. Sem condições de pagar uma moradia, um universitário mora numa praça no centro de São Mateus e vem recebendo a ajuda da população para poder estudar e se manter. Essa história você acompanha agora. Vamos ver. Este morador de rua tem uma história que o difere dos demais. Thales tem 24 anos e é universitário. Thales é mineiro de Ituiutaba e chegou em São Mateus no início deste ano. Ele não tem condições financeiras de se manter na cidade. Por isso, se inscreveu no programa de assistência estudantil da UFES, o qual garante um pequeno benefício de pouco mais de R$300. Dinheiro esse que não dá para Thales pagar alimentação e moradia. Por isso que ele hoje mora nesta praça, com este material, barraca, colchão, tudo doado pela população mateense. Eu vim para São Mateus na esperança de estudar matemática industrial, né, que para mim se tornou um sonho. E eu demorei 7 dias para chegar aqui. Eu vim de carona, pedi passagem na assistência social, dormi na rua em São Paulo, dormi na rua em Vitória. E foi uma grande viagem, né, até aqui. Meu sonho mesmo é fazer matemática industrial e esse foi meu intuito. Hoje eu estou aqui para isso. O curso é de tempo integral e por esse motivo o estudante não tem como trabalhar. E a família não pode ajudá-lo. A minha família, ela passa por grande necessidade porque a minha avó, que é mãe do meu pai, ela tem uma doença crônica, que é Alzheimer, e todo o dinheiro que eles ganham, tudo que eles arrecadam é para sustentar essa doença, né, com medicação, com tratamento médico, com consulta, e eles não têm condição de me ajudar mesmo. Enquanto isso, quem o ajuda é a população, que vê de perto a situação do estudante, que se destaca em meio aos cartazes expostos na praça. Eu ajudo ele do jeito que eu posso. Um café da manhã, a água, de vez em quando ajudo ele, mas a situação dele é crítica mesmo, gente. Se pelo menos alguém estiver vendo aqui do poder público, lá de cima, lá os políticos, poxa, ajuda ele, né? Aquele que não está roubando. O que a gente pode fazer ajudar nessa situação aí é oferecer um lanche, né?
um milho, uma pamonha, papa, igual mesmo ele está ali lanchando agora, de manhã cedo também. E alguém tem que tomar providência, né? Enquanto isso, o Thales continua se virando do jeito que pode. Eu precisei tomar banho, lavar as roupas e me alimentar na UFS. Eu fazia tudo isso lá. E agora que está de férias? Eu não tenho ido lá. As pessoas têm trazido mesmo a alimentação para mim. Além de não ter condições, esta também é uma forma de protesto de uma estudante que sonha com um futuro melhor. Eu espero que a Universidade Federal do Espírito Santo, junto com o Brasil, se mobilize mesmo, porque eu não sou morador de rua, eu não sou vagabundo, eu sou um estudante, eu sou um cidadão, eu voto, eu tenho documentação, eu preciso que as pessoas se sensibilizem e vejam que o Brasil realmente precisa mudar, sabe? Eu sou brasileiro, hoje eu estou na rua, mas eu quero só estudar, é isso que eu preciso. Impressionante a determinação do Thales. A Prefeitura de São Mateus informou que vai procurá-lo hoje ainda e tentar ajudar o universitário. Depois do intervalo, vamos falar sobre os perigos do álcool na adolescência. Não saia daí, a gente volta já já. E nós voltamos com o Hora News Espírito Santo. Agora são 13 horas e 18 minutos. Confira a previsão do tempo para a sua região. Máximas de 23 graus em Vitória e Cariacica. Mínimas de 18 graus em Cachoeiro de Itapemirim e 20 graus em São Mateus. Você sabia que de cada 100 doações que poderiam acontecer no Espírito Santo, 58 não acontecem por recusa das famílias? Os dados são da Secretaria Estadual de Saúde e esse é o tema da nossa enquete da semana. Você doaria os órgãos de um parente para salvar vidas? Sim ou não? Vote, dê a sua opinião. O site é o www.simnoticias.com.br. Ele é bem aceito por boa parte da sociedade, é legalizado e também promovido pela publicidade. O consumo de álcool é uma preocupação entre os especialistas, principalmente quando o assunto envolve adolescentes. E é por isso que defendem o diálogo com os filhos para combater o uso de álcool nessa época. Eu converso agora com a psicóloga e terapeuta familiar Silvia Ponte sobre esse assunto. Boa tarde, bem-vinda, Silvia. Boa tarde. Silvia, por que os pais sentem tanta dificuldade de falar com os filhos sobre bebida alcoólica? O tema é mesmo delicado, a fase de adolescência é também um período difícil, o adolescente está em busca de autoafirmação, de reconhecimento externo, de inclusão no grupo social. Talvez esse seja o ponto de partida da dificuldade, a dificuldade de acessar o adolescente. Agora, conversar sobre álcool é também conversar sobre atitudes que os pais eventualmente fazem e recomendam que os filhos não façam, né? É a questão do exemplo. Isso. É uma contradição quando o pai consome a cervejinha, consome o uísque no final de semana entre amigos, mas recomenda para o filho não beba. Álcool é um perigo, álcool é um problema. Então, o alerta é importante, mas precisa ser feito dentro de uma forma adequada. Agora, quando, já que a senhora colocou esse ponto de ser feito de uma forma adequada, que os pais, que idade, né, dentro desse universo da adolescência, os pais devem já se preocupar e se chegar aos filhos para falar sobre o alcoolismo? Porque a gente nota muitas vezes que crianças de 4, 5 anos de idade, às vezes estão brincando e falam assim, tô tomando uma cervejinha, como se estivesse imitando realmente os pais, como a senhora disse agora. Pais e filhos, né, são modelos uns para os outros. As crianças aprendem imitando os pais, né? Os pais são exemplos, são referência para os filhos. A criança pequena copia, mas sem muito questionamento. O adolescente, ele já tem uma capacidade maior de questionar e de realizar, de concretizar a ação. Ele já tem acesso,
por vários caminhos, ele tem acesso ao álcool, ao consumo do álcool. E a idade, melhor então? Penso que no princípiozinho, acho que diálogo é sempre, nunca faz mal. O importante é adequar para cada idade. Não adianta para uma criança pequena fazer uma preleção sobre o álcool que ela não entende. Mas acho que o adolescente, por volta de 10 anos, já pode entender. Uma coisa que é muito importante é saber sobre consequências. Não adianta pai e mãe dizer não beba isso. Adianta muito mais, vai ajudar muito mais se eles puderem falar sobre consequências. Se na conversa eles puderem, inclusive, se incluir. Olha, você me vê tomando a minha cerveja no final de semana com os meus amigos, né? Mas eu sei dos riscos que isso traz. Os limites. Dos limites, principalmente dos limites. Um copo de cerveja pode ser uma coisa agradável quando a gente não vai ter que dirigir depois, né? Mas mais de um copo de cerveja vai atropelar o limite do que é saudável, principalmente quando a pessoa tem que dirigir. Agora, quando os adolescentes e as crianças participam das reuniões familiares, tudo regado a muita bebida, muita comida, todos conhecidos e alegres, vira um contrassenso, né? Isso. Infelizmente, não só nas festas familiares, que é o modelo, são as referências de casa, como a gente vê hoje na mídia, na propaganda, nas músicas, né? Nos grandes festivais, nos grandes encontros, a bebida alcoólica está sempre lá. Então, é um contrassenso. Já que a gente não vai tirar, certamente não vamos conseguir tirar a bebida alcoólica do cenário, então que a gente possa conversar sobre consequências, desdobramentos, hora adequada, né? E quantidade adequada. Se eu estou num show de música, vou ficar lá horas a fio, não vou precisar dirigir, então eu posso utilizar sempre com moderação, porque eu estou de olho na consequência, no desdobramento. E não é só a consequência no dirigir, é a consequência na saúde, os problemas que isso pode acarretar para a saúde, para o próprio contexto familiar. O marido bebe e a mulher não suporta a bebida, então não é tão fácil assim. É preciso conversar, é preciso verificar que aquele gosto, aquele prazer é para um e não é para o outro. Então, tem muitos desdobramentos que precisam ser abordados. É importante também, Silvia, que os pais tenham total consciência de que bebida alcoólica para menores de 18 anos é proibido, porque às vezes, vamos dar um exemplo, é um rapaz, meu filho já tem 16, 17 anos, o que tem ele dentro de casa comigo tomar uma cervejinha, né? Isso também é importante, né? Falamos dos limites, se dentro de casa a gente já começa a atropelar, derrubar esses limites, né? Não, regra é para proteger o grupo, lei não é para punir, a lei é para coordenar todos os interesses. Então, regra não é para ser atropelada. Agora, acho que a questão que a gente fala de exemplos, né? Festas a que os filhos adolescentes querem ir. Vamos sair um pouquinho de dentro de casa e vamos pensar no social. Os filhos adolescentes já vão às festas e muitas vezes a bebida já está presente na festa de adolescentes, né? E esse é outro contrassenso. Então é preciso que pai e mãe conversem, estejam juntos, procurem saber quem são os amigos, né? E que os filhos entendam que esse é um cuidado, é um zelo, é uma possibilidade saudável para o próprio filho, para que o filho entenda que no momento de alguma dificuldade ele possa ter com quem contar, possa ter o auxílio do pai para sair de algum embaraço que ele sozinho não pode dar conta. É por isso que existe a lei, porque ele ainda não está preparado para sozinho sair de uma dificuldade. Ele não tem acesso à bebida porque ele sozinho não pode responder por aquelas consequências. Então, que pais e mães acompanhem seus filhos na vida social, tenham interesse em saber quem são os amigos, quem são as famílias, procurem uma boa convivência com os amigos dos filhos. Isso é muito saudável. São os bons e antigos velhos hábitos de família, né, Silvia? Sim, sim. Eu conversei com a Silvia Fontes, que é psicóloga e terapeuta familiar. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui com a gente. Eu é que agradeço a oportunidade. Como estamos na Semana Nacional do Trânsito, hoje aconteceu uma ação para conscientizar o respeito pela faixa de pedestre. Foi na principal avenida que corta a região da Grande São Pedro, em Vitória. Rodovia sinuosa, muitas casas, comércios, escolas e postos de saúde. Essa é a Serafim Derenze. Numa via assim,
O motorista tem que redobrar a atenção. Próximo às escolas e ao PA de São Pedro, a sinalização e a faixa de pedestres foram destacadas. Mas mesmo assim, tem motorista que não respeita e a travessia complica. A gente tem que esperar a boa vontade dos carros para a gente atravessar. Tem alguns que têm consciência, ainda para, né? A gente atravessa, mas tem uns que... Hoje, os guardas de trânsito fizeram uma ação especial em comemoração à Semana Nacional do Trânsito. No horário de entrada das crianças na escola, eles ajudaram os pedestres a atravessar e distribuíram panfletos informativos. Campanha sobre a faixa de pedestre, né? Tudo bem, respeito à faixa. Obrigado aí. O que você está achando dessa ação aqui? Ótimo. É uma rodovia difícil de dirigir, de Serafim-Deirense? Não acho muito difícil, a gente tem que ter muita atenção, né? Tem que ter muita atenção, né? Em todos os lugares hoje em dia tem que ser assim, né? A Serafim-Deirense é uma avenida movimentada, principalmente no início da manhã. Eu estou aqui, ó, na altura da faixa de pedestres e mesmo assim não para de passar carro. Para eu conseguir atravessar, um guarda vai ter que me ajudar. Só assim eu consigo atravessar com tranquilidade para chegar ao outro lado. Mas e quando não tem guarda de trânsito? O que o pedestre tem que fazer, Roque? Olha, primeiro, a intenção dessa campanha educativa aqui é sensibilizar tanto os condutores, quanto o pedestre, quanto o respeito à faixa. Então o pedestre, quando não há semáforo, ele tem o direito a atravessar e o condutor deve parar. Mas é preciso, primeiro, ele perceber, sinalizar para o condutor, estender o braço para que o condutor perceba que ele sinaliza indicando que ele vai atravessar e esperar o veículo estar totalmente parado para fazer uma travessia segura. A sinalização foi toda reposta, uma sinalização horizontal nova aqui no bairro, na região de São Pedro, e a gente quer educar pedestres e motoristas quanto ao respeito à faixa de pedestre. O Hora News Espírito Santo termina aqui. Outras notícias você acompanha durante toda a tarde no Direto da Redação e logo mais na edição do Hora News das 7h. E você também pode assistir a nossa programação ao vivo pela internet. Anote aí o endereço www.simnoticias.com.br/Record News ES. Uma boa tarde para você e até amanhã. Record News, jornalismo 24 horas de plantão.